Vamos, então, dar continuidade na resolução dos nossos exercícios, né? A gente tem alguns exercícios para serem resolvidos que estão na apostila. Esses aqui são exemplos, né? Então acho que é legal a gente ir fazendo e manipulando e vendo passo a passo. O primeiro exercício está falando lá para calcular a equação do segundo grau, levando em conta os seguintes aspectos, né? Primeiro, verificar se é uma equação do segundo grau. Depois, verificar se existem raízes reais, ou seja, o delta é menor que zero, né? Verificar se o delta é igual a zero e, após todas as verificações, calcular o x1 e o x2, se possível, né? Porque se for o delta menor que zero, não existem raízes reais. Se for igual a zero, as duas raízes são iguais, então você tem respostas iguais, não existe duas, existe apenas uma saída, né? E é essa a ideia daí. Então vamos ver como se monta. Para isso daí, eu gostaria de mostrar para vocês. Peguei lá no Mundo Educação da UOL, né? Tem. Não foi esse aqui, foi no Brasil Escola. Lá, como que se calcula a equação do segundo grau? Tá lá descrito bonitinho, tá explicando como que é uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau é aquela uma que é a vezes x ao quadrado mais o b vezes o x mais o c igual a zero. Essa daí é a nossa equação do segundo grau. Então, isso daqui é o cálculo da equação do segundo grau. E a gente tem que calcular um delta. Esse delta daí ele vai ser utilizado aqui dentro da raiz. O delta é b ao quadrado menos 4ac. E aí, por que a gente calcula separado esse trecho daqui? Porque se a gente perceber aqui, a gente tem raiz quadrada. A raiz quadrada, ela gera para a gente um número, né? Então, por exemplo, se eu fizer raiz quadrada de 4, é 2. Mas é 2? Só 2. 2 vezes 2 dá 4. Aí você fala, 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz quadrada é 2. Não, menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Porque menos vezes menos dá mais. E aí o que acontece? Esse mais ou menos é justamente por causa disso. Se eu tenho aqui um valor positivo, para que eu encontre dois números que multiplicados dê esse valor daqui, eu posso ter esse número em positivo e esse número em negativo. Logo, eu vou ter duas respostas possíveis para essa equação daqui, que é a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido tudo isso daí por 2 vezes o a. Essa daí é a fórmula para a gente calcular. A primeira resposta a gente calcula com mais, a segunda resposta a gente calcula com menos, né? A primeira com mais, a segunda com menos, então a gente tem duas respostas possíveis. Se esse número que resultar aqui do b ao quadrado menos 4ac for positivo. Positivo, eu lembro que são todos aqueles números maiores que zero, né? E aí o que acontece? Quando esse cara daqui é igual a zero, eu vou ter que raiz de zero não dá nada, dá zero. Então ele deixa de somar. Somar ou subtrair zero não vai dar nada. E aí a gente passa a ter uma fórmula que é menos b sobre 2a. Quando dá esse valor, a raiz se torna menos b sobre 2a, né? Eu tenho uma única resposta. Se esse cara daqui, o menos b ao quadrado, b ao quadrado menos 4ac, se ele for negativo, eu não tenho nenhum número real dentro dos reais, né, que multiplicado por ele mesmo dê um valor negativo, porque se eu multiplico um número positivo por um número positivo, ele dá número positivo. Se eu multiplico um número negativo por um número negativo, ele também dá positivo. Então, eu não tenho números negativos dentro dos números reais que possa gerar uma resposta. Logo, aí a gente tem que falar que não existem raízes reais. Então, é essa a ideia da utilização. E aqui vem fazendo algumas explicações. Isso aqui é uma equação do segundo grau, porque aí eu tenho aqui um valor elevado ao quadrado, né? Vezes um número elevado ao quadrado. Então, esse número elevado ao quadrado daqui torna essa equação, esse x ao quadrado torna essa equação sendo ela de segundo grau. Só que se esse a daqui ele for negativo, beleza, não tem problema, continua sendo de segundo grau. Se ele for positivo, também continua sendo de segundo grau. Mas se ele for igual a zero, se eu multiplicar o zero pelo x ao quadrado, ele vai eliminar esse fator daqui. E aí essa equação ela deixa de ser uma equação de segundo grau. Por quê? Porque o x ao quadrado vai ser zero. Então não vai ser mais de segundo grau. Logo, a gente vai ter uma equação que é bx mais c igual a zero.
E aí é uma equação convencional, normal, que a gente sempre vê. E aí é um probleminha grande para a gente, né? Esse detalhe é muito importante. Então a gente tem que tomar esse cuidado grande de ver e analisar isso daqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se o A é diferente de zero. Se o A for diferente de zero, a gente realmente vai ter uma equação de segundo grau. Se não, se o A é igual a zero, não há equação de segundo grau. Não é uma equação de segundo grau. Então, a gente vai estar desenvolvendo alguma coisa que traga para a gente uma forma de avaliar. Então, o que eu preciso ter de entrada? Eu preciso receber o valor do A, o valor do B e o valor do C. Então, eu tenho que ter essas três entradas. Com essas três entradas, eu vou primeiro verificar se é uma equação de segundo grau. Como que eu verifico? Eu verifico se o A é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, não importa se negativo ou positivo, eu tenho aí uma equação do segundo grau. Beleza, descobri que eu tenho uma equação do segundo grau. Qual que é o segundo passo? Verificar se existem raízes reais, né? Se eu tenho respostas reais. Então, eu vou calcular o delta, que é esse b ao quadrado menos 4ac. Faço o cálculo do delta, deixa eu ver se tem aqui, para baixo, ó lá. Cadê? Ele está exemplificando cada um dos tipos. Complexo. Aqui. E ele vem e mostra aqui para você, ó, o cálculo do delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a menos vezes o c. Então, ele vai calcular esse delta. E aí a gente vai trabalhar em cima do delta, porque o delta, se ele for negativo, a gente vai dizer que não existem raízes reais. Se ele for igual a zero, a gente vai ter o cálculo para uma raiz, que a gente vai utilizar o menos b dividido por 2a. Agora, se esse número for positivo, se o delta for positivo, ou seja, maior que zero, a gente vai utilizar a fórmula aqui de cima, né? A gente vai fazer aqui menos b mais raiz do delta dividido por 2a e depois calcular a segunda, que é menos b menos a raiz do delta dividido pelo 2a. Então, a gente vai fazer esses cálculos daqui. Então, está aqui a explicação, a matemática por trás, e agora a gente vai fazer a implementação dessa equação de segundo grau. Primeira coisa que eu vou fazer, então, começar criando um arquivo novo. Vamos lá, criar um arquivo novo. Beleza? Salvar. Equação do segundo grau. Então, aqui, equação do segundo grau. A gente vai fazer lá a nossa equação do segundo grau. Agora, se a gente vai pedir para entrar alguma coisa, eu tenho que fazer import java.util.scanner. Vou importar o meu scanner para que eu possa utilizar. Já importei ele, o que eu vou fazer? Vou criar o meu scanner para ler os números, né? Scanner, scanner, o nome dele, leia, igual a new scanner, e agora eu vou escanear a entrada do sistema, system.in. Então, criei um scanner que fica escaneando a entrada do sistema. Vou precisar de três variáveis, o A, o B e o C, né? Então, três variáveis inteiras aqui, eu vou colocar elas inteiras, não precisa ser inteira, pode ser ponto flutuante? Pode, porque, por exemplo, eu poderia ter 0,5. Então, vou colocar inteira só por uma questão de facilidade aqui, int A, B e C. Criei aí as minhas três variáveis que eu vou ler. Eu preciso de mais alguma variável? Preciso. Eu preciso do delta. O delta, ele é calculado como? Vamos voltar lá. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Se você olhar bem aqui, multiplicar um número por ele mesmo, depois multiplicar dois outros números inteiros, sempre vai dar inteiro de resposta. Então, o meu delta, por incrível que pareça, ele deve dar um número inteiro. Ele não deve dar um número ponto flutuante aqui. Então, essa é a ideia que a gente tem. Ele pode dar positivo, negativo, mas vai dar um número inteiro. Então, eu vou criar aqui o meu delta. Chamar aqui de delta. Só que aí a gente vai ter a possibilidade de criação de duas respostas, x' e x duas linhas, né?
E aí eu vou criar esses caras. Só que esses caras, eles podem não ser inteiros, né? Dependendo do valor que a gente tiver, ele pode não dar uma resposta inteira. Nesse exemplo aqui, ele deu 2 respostas inteiras, mas ele pode dar uma resposta quebrada, fracionária, né? Fracionada. Então, eu vou criar ele como double. Double, x1 e x2. X uma linha e x2 linhas, né? Tá aí, criei as minhas variáveis. Agora, eu vou solicitar para o usuário, para que ele entre com valor de A, com valor de B e com valor de C, né? Então, vamos colocar uma mensagem para o usuário, system.out.print, e aí eu vou pedir para ele entrar com o valor do A. Entre com o valor do... E aí eu quero colocar ele entre apóstrofos ou entre aspas, né? Contra barra apóstrofo, A, contra barra apóstrofo, e aí eu posso colocar 2 pontos. Ele vai ficar entre aspas, lembrando que o contra barra é um caractere de escape, né? Então ele vai fazer, na verdade, com que quando ele estiver lendo isso aqui, ele entenda que o próximo caractere não é um finalizador, não é alguma coisa que possa atrapalhar a nossa string, é simplesmente um caractere que eu estou utilizando dentro dela. E aí, legal, a gente vai poder ler a nossa variável. Vou ler lá o A, o meu A vai receber o meu objeto de leitura leia, ponto, e ele tem um método de leitura de inteiro, né? Next int. Então, ele vai receber lá um próximo inteiro. E aí, agora eu vou pegar e reproduzir isso mais 1, 2 vezes, né? Então, eu vou ler o B e vou ler o C. E aí, a mesma coisa aqui, B e aqui, C. São as 3 leituras. Só para a gente visualizar como que está ficando, compilou, funcionou bonitinho a compilação, executando. Olha lá, entre com o valor do A. E era isso daqui que eu queria que vocês visualizassem, né? Olha só aqui, essa apóstrofo que esses apóstrofos que eu queria colocar, né? Para destacar que isso aqui não é uma letra, né? Mas é a minha variável. Era só para isso. Entre com o valor do A, 1, 1 e 1 aqui, beleza. Está funcionando, ele está lendo, agora eu preciso tratar isso daqui, né? Então eu vou fazer o tratamento. Legal, então vamos começar a fazer o tratamento. Se ele for igual a 0, eu não tenho equação do segundo grau, né? Então, se o meu A for igual a 0, eu não tenho equação do segundo grau. Então, aqui eu tenho uma mensagem, system.out.println, e eu vou dar uma mensagem aqui. Não é uma equação do segundo grau. Tá aí, minha mensagem, e aí já era, vai acabar meu programa a partir daí. O que eu vou fazer aqui? Mais nada, aqui finalizou, era isso que eu queria. Mas, se não for igual a 0, se ele for negativo ou se ele for positivo, aí eu posso calcular, né, meus valores. Eu posso pegar agora e calcular aqui, numa boa, a minha equação. Qual que é o primeiro passo agora? Vamos voltar lá na explicação. Se o meu termo A da equação, se a gente estiver analisando, o termo A é diferente de 0, eu tenho equação de segundo grau. Qual que é o próximo passo? Fazer o cálculo do delta. Então, vamos calcular o delta agora. Então, eu preciso calcular o delta. O delta, ele é calculado de que forma? Menos b ao quadrado, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Então, ele vai ter aqui um b ao quadrado, de alguma forma, vou deixar assim por enquanto, menos 4AC. Eu não posso fazer algo assim, né? Eu não consigo fazer um 4AC. Eu tenho que falar que é 4 multiplicado por A multiplicado por C. Isso daqui, beleza. A multiplicação vai acontecer primeiro, depois vai fazer a subtração de um pelo outro. E como que eu posso fazer esse cara daqui, o b ao quadrado? Como que eu posso fazer? Eu poderia fazer, por exemplo, b vezes b. B ao quadrado é b vezes b. Existe outra forma de fazer isso? Existe. Se você for procurar, você poderia pensar em fazer assim, né? Em algumas linguagens, o chapeuzinho, né, vai fazer com que você leve ao quadrado. Não é assim em Java. Esse operador em Java, ele é um operador lógico.
e ele vai fazer, na verdade, uma comparação lógica. Ele é chamado de XOR, ou SHOR, ou ainda XOR, ou SHOW, que é o OU exclusivo. Ele é um comparador de desigualdade. Ele retorna true para algo que é diferente. Então, se os dois são diferentes, ele retorna true. Isso daí é uma das dores de cabeça que todo mundo tem, que acha que o chapeuzinho é elevado ao quadrado. Não é. Para fazer isso daí, vamos dar uma olhadinha na nossa documentação. Vamos lá. A gente vai lá na Biblioteca Matemática e a gente vai procurar algumas funções aí de exponenciação. Aqui estão a dos arredondamentos, né? Mínimo e máximo, round, random, aqui, ó, exponenciais logarítmicas. Aqui, ESP retorna o número de Euler, não é isso que eu quero. Log fornece o logaritmo de um parâmetro, não é o que eu quero. POU tem dois parâmetros. O método retorna o valor do primeiro parâmetro elevado à potência do segundo parâmetro. Então, quer dizer que se eu quiser elevar 2 ao quadrado, eu faço math.pow 2,2. Então, 2 elevado à potência de 2. Perfeito. Então, é isso que eu quero. Eu quero que seja isso daqui. Eu quero elevar o b ao quadrado. Então, math. A função pow do b elevado ao quadrado. Esse cara daqui é o mesmo, né? Então, estou só deixando claro que isso daqui, vou até deixar um comentáriozinho aqui, guardado de coração. Então, esse comentáriozinho aqui vai falar que isso daqui é exatamente igual a fazer B vezes B. Então, meu comentário aí de coração para todo mundo lembrar é a mesma coisa. Ah, professor, eu escrevi mais, poderia fazer somente B vezes B? Poderia, mas eu estou mostrando já como que você elevaria alguma coisa a outra. Você poderia elevar, por exemplo, porque o B ao quadrado é o B vezes B, e se fosse o B elevado a menos 2? Bom, você pode fazer o seguinte, tirar a raiz de B. E como que você tiraria a raiz, né? A gente vai procurar a raiz já já, porque a gente vai precisar. Então, tem esses detalhezinhos que começam a fazer função específica da biblioteca, né? A gente usa ela porque é para isso que ela serve. A primeira coisa que eu vou testar é, se o delta der negativo, eu não tenho raízes reais, então eu vou fazer esse teste. If delta menor que zero, vou mandar uma mensagem system.out.println, e aí eu vou escrever lá. Não existem raízes reais. Não existem raízes reais. Então, é essa a ideia. Delta negativo, não existem raízes reais, pelo que já foi explicado. Agora, se não for isso daí, então, se não for essa possibilidade, né? Quais outras possibilidades que eu tenho, né? Eu tenho que pode ser igual a zero, né? Delta pode ser igual a zero. É uma possibilidade que eu tenho. Se o delta é igual a zero, então vamos lá novamente no artigo lá. O artigo fala, se o delta é igual a zero, cadê lá em cima aqui? Eu vou ter menos b dividido por 2a. Então, a raiz é menos b sobre 2a. Então, eu vou fazer isso daí, o cálculo de uma raiz. Então, vou colocar aqui o x1 vai ser igual a menos b dividido por 2a. Mas eu posso deixar o 2a assim? Não, tem que ser 2 vezes a. Legal, 2 vezes a. O que vai acontecer aqui, né? O que a gente vai ter de problema nesse momento? O b é inteiro. O 2 é inteiro. O a é inteiro. Então, inteiro vezes inteiro vai dar inteiro. Inteiro dividido pelo resultado inteiro também vai dar inteiro. Esse cara é double, cabe, mas só que a gente sabe que se tiver alguma parte fracionada, será ignorada, ele não vai contar isso daí. Para que eu faça a conversão, eu tenho que transformar, fazer isso aqui, virar um ponto flutuante, um double.
Então, eu vou fazer a conversão desse cara daqui para double. Então, a gente está utilizando o cache. Então, estou fazendo a conversão desse cara para double. Na parte de cima, número vezes número menos a multiplicação dos números vai sempre dar inteiro, então não tem problema nenhum. Nesse caso aqui, não, a gente vai ter esses probleminhas aí acontecendo. E aí, eu vou imprimir aqui essa resposta, né? System.out.println x é igual, e aí eu vou concatenar aqui com x1, que é a minha única raiz, né, que eu tenho aqui. Agora, se não for isso daqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter, então, o cálculo de duas raízes, né? Então, eu vou ter que calcular o x1 e vou ter que calcular o x2, ou o x' e o x2 linhas, né? Vou ter que fazer o cálculo dele. Voltando lá para ver, olha só, eu vou ter que fazer o menos b mais a raiz de delta e o menos b menos a raiz de delta, e ambos os casos dividido por 2a, né? Então, beleza, então eu vou ter aqui menos b, vou colocar aqui o mais raiz do delta, isso daí vai ser dividido por 2a. E a mesma coisa vai acontecer, né? Aqui. Porém, o que vai mudar é o sinal. Então, eu vou ter aqui a mudança do sinal. É só isso daí que vai ter de modificação. Como que eu calculo a raiz de um número, né? Como que se calcula a raiz de um número? Aqui você vai ver que você precisa fazer a raiz do delta. Beleza, como que eu vou calcular a raiz do delta? Bom, se eu tenho exponenciação, eu devo de ter... Cadê? Esse é esse primeiro. Esse cara que eu devo de ter square root, raiz quadrada. Então, olha lá, o método math.squareroot, SQRT, raiz quadrada, calcula a raiz quadrada de um dado parâmetro. Como que ele é utilizado? Então, por exemplo, eu quero calcular a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada do número 4 é feito dessa forma. Então, math.sqrt, entre parênteses, o 4. Eu quero calcular a raiz quadrada de 9. Math.sqrt, entre parênteses, o 9. E ele dá as respostas para a gente. Lembrando que a resposta é sempre um ponto flutuante. Então, esse cara aqui já gera um ponto flutuante para a gente. E isso daí é interessante para que a gente possa trabalhar. Então, vamos lá. Esse cara aqui, menos b, mais a raiz. Então, vamos colocar aqui, como que eu vou chamar a raiz? Math.squareroot. SQRT. SQRT. Squareroot. E aí, do delta. Então, eu tenho math.sqrt do delta. Tá aí, bonitinho. Só que eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, né? Esse cara daqui. Olha lá, ficou os dois iguais. Só que se você lembrar da ordem da precedência das execuções, se eu deixar desse jeito, ele vai pegar e vai dividir a raiz de delta por 2a e depois vai subtrair o b. Vai dar ruim. Eu preciso que ele, na verdade, calcule isso daqui primeiro. Então, aqui eu vou colocar um parênteses para modificar a ordem de execução. Ele vai calcular essa parte primeiro. Então, ele vai fazer menos b mais a raiz do delta. O resultado disso ele divide por 2a. Então, o resultado disso daqui dividido por 2a. Beleza, agora eu tenho o cálculo bacaninha sendo feito. E vamos ver se eu preciso fazer conversão para double, né? Porque o A e o B, eles são inteiros. E o delta? Vamos lá. O meu delta, ele também é inteiro. Só que o SQRT, ele me devolve um double. Então, ele devolve um double. Aí você pode falar assim, mas devolve um double mesmo? Tem certeza? Bom, se você tem dúvida, eu recomendo você olhar a documentação. A gente tem a documentação do Java Lang Math. Está aqui. Se você procurar por Java Doc espaço Math, você vai chegar numa documentação similar a essa. E aí você tem lá o POL, ele devolve um double, e a gente tem aqui o SQRT, olha lá, o SQRT
também devolve um double. Ele retorna, né, a raiz quadrada de um número em forma de double. Então, ele gera double para a gente. Perfeito. Se ele gera double, esse cara aqui é double, double com uma operação com outro número inteiro vai dar double, depois dividindo um double por inteiro também vai dar double. Mas aqui está resolvido, a gente pode fazer a multiplicação dessa forma? Não, eu tenho que colocar aqui o operador, né? Não é porque eu coloquei junto que ele vai entender. Eu tenho que colocar o operador para que possa ser entendido. Maravilha! Agora a gente vai fazer as impressões. E aí, matou a pau, terminou o dia felizão, ó. A gente vai fazer aqui a impressão do X1 e do X2. Do X uma linha e do X duas linhas, né? X linha e X duas linhas. Tá aí. Acredito eu que funcionará muito bem, mas vamos testar, né? E aí tem alguns valores. Vamos ver aqui alguns valores. Dentro do modelo do site, ele está falando aqui, colocar 1 para o A, menos 1 para o B e menos 12 para o C, eu terei de resposta 4 e menos 3. Vamos testar isso daí, então. Vamos compilar o nosso programa, compilado, e aí a gente tem um problema aqui. Está acontecendo alguma coisa estranha, olha lá. Tipos de... Faltou um T ali no system. Aonde? System. Ah, é. Verdade. Obrigado. Aqui a gente tem um probleminha. Ele está falando o seguinte, possível perda de precisão. Por quê? Porque esse math.poll, ele devolve o quê? Um double. E aí, quando eu fizer qualquer outra operação, isso aqui vai dar inteiro, fazendo operação do resultado aqui com um double, vai dar um double. E esse cara daqui é inteiro. E aí a gente vai ter um probleminha. Ou seja, eu tenho que converter esse elevado ao quadrado para inteiro. Fiz lá a minha conversão dele para int. Está convertido para inteiro. Tem mais alguma coisa aqui que... Cadê? Uma conversão aqui. Só queria colocar um espaço aqui. Agora, compilando novamente. Belezinha, não tem mais erros. Vamos ver a execução dele. Então, a gente vai ter que ter 1, menos 1 e menos 12. Então, eu vou colocar 1 para o A, menos 1 para o B. E é 12 ou é menos 12? Eu me perdi. Menos 12. Menos 12 para o C. Eu tenho como resposta 4 e menos 3, que é exatamente aqui os valores, 4 e menos 3. Legal, então para calcular duas raízes ele está fazendo certo. E se a gente tiver, por exemplo, nesse caso daqui, né, 5x ao quadrado menos 45, a resposta tem que ser 9, né? Aqui não, deu duas respostas. X' deu 0 e x duas linhas deu 9. Eu quero uma com uma raiz só. Parará. Exemplos. Para o delta da zero. Deixa eu ver. Vamos fazer para o delta da zero de cabeça aqui. Para o delta dar zero. Eu preciso... Tá. Executando. Vou ver aqui se dá certo. 1, 2, 1. E aí deu menos 1 de resposta, apenas uma linha. Porque se você pegar e multiplicar, o delta vai ficar lá. 2 vezes 1 vai dar 2. Cadê? Delta. Cadê? O cálculo aqui. Olha lá. Se você pegar e multiplicar 1 vezes 1 vai dar 1, vezes 4 continua dando 1. 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4, ele vai ficar exatamente igual a 0. Se é igual a 0, beleza, a gente vai ter, então, apenas uma raiz. Então, ele vai fazer o menos b dividido por 2a. Então, é menos b, então é menos 2 dividido por 2a. Então, é menos 2 dividido por 2, então dá menos 1 de resposta. Foi o que a gente obteve aqui como resposta. Menos 1, né? Menos 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Vai ter menos 1 como resposta aqui. Bonitinho, resolvido, está funcionando. Agora, para a gente testar se não tem equação, né? Então, rodando, eu vou colocar 0, qualquer outro valor
não importa, a gente não tem uma equação do segundo grau. Legal, e para não ter raízes quadradas, para não ter raiz quadrada tem que dar negativo, né? Bom, acredito eu que se o C for igual a zero, não pode ser. O B pode ser igual a zero. Beleza. Então vamos testar lá. Não existem raízes reais. Beleza, eu acho que todos os casos foram contemplados. Quando não tem equação, quando não tem raiz real, quando só tem uma resposta e quando tem as duas respostas, né? Então a gente fez aí a resolução. Vamos voltar aqui e dar uma olhada como que a gente procedeu, né? Vamos fazer um review rápido. Então a gente começou criando o nosso arquivo, importamos o scanner, o Java Util Scanner, criamos o nosso scanner de leitura, declaramos as variáveis que a gente iria utilizar. Então, declaramos as variáveis que são inteiras, as variáveis que são pontos flutuantes. Solicitamos as entradas ao usuário. Então, imprimimos uma mensagem e solicitamos a entrada dos valores. Se o A é igual a zero, não tem equação do segundo grau. Se ele é diferente de zero, a gente começa a fazer o cálculo. Calculamos o nosso delta. Se o delta é menor que zero, não tem raiz real. Se não, se ele é igual a zero, ele tem apenas uma resposta. Se não, se ele é positivo, se ele não é negativo, se ele não é zero, ele só pode ser positivo. Calculamos as duas respostas possíveis e imprimimos as respostas possíveis aqui. E aí ficou bacana, saiu bonito a execução da nossa equação do segundo grau. Ficou bem interessante, bem legal. Alguma dúvida de como que a gente procedeu para realizar? Esse exercício, na verdade, nem é tão complicado assim, a estrutura dos ifs é bem simplesinha, mas eu acho que ele é bem legal porque ele vai introduzir aqui a possibilidade da utilização do math sqrt e do math poll, né? Então aqui são duas, um é elevado ao quadrado e o outro é a operação contrária, que é raiz quadrada. Para quem esquecer, lembre-se o seguinte, se você quiser tirar a raiz quadrada de um número, você leva ele a menos, né, o número, 1 sobre o número. Leva ao inverso, né? A 1 sobre o número, não é menos, é 1 sobre o número. Então, você pode usar o poll para fazer também raiz quadrada, só que aí, por exemplo, você faria de 1 dividido por 2, seria isso daí. Ou você já coloca direto meio, também funcionaria. Aí você faz a raiz quadrada. A raiz cúbica, você faz 1 dividido por 3, lembrando que isso aí tem que ser em ponto flutuante, né? Para dar certo. Senão aí o resultado da equação dá inteiro ali e não vai dar bom. Mas é bacana. E lembrando que a gente teve aqui a necessidade de uma conversão para double e também a gente teve a necessidade de uma conversão para int. Então é legal que você começa a ver a demanda do cast, né? De você precisar converter as coisas. E realmente a gente sempre precisa fazer essas conversões. O próximo exercício ele fala para a gente fazer a solicitação de 3 valores para fazer a verificação se é um triângulo. Então, a gente vai pedir os 3 lados de um triângulo, o tamanho dos 3 lados de um triângulo. E de acordo com os valores que serão inseridos, a gente vai dizer que tipo de triângulo é ou se não é um triângulo. Então, a gente vai ter que testar isso daí. Então, vamos às regras, né? Primeira coisa, a gente tem que verificar se é um triângulo. Para verificar se é um triângulo, tem uma regrinha. Deixei aqui também separado. Esse foi o primeiro. Então, para verificar se é triângulo, né? Você tem lá. Quando você tem esses dois lados, se eu pegar, por exemplo, aqui, chamar isso aqui de lado A, isso aqui de lado B, isso aqui de lado C, esse lado daqui ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Porque se esses outros dois tamanhos somados não der esse daqui, não fecha o triângulo. Imagina, você diminuir, isso aqui está marcando exatamente o meio, né? Então, se você tiver
que esse cara vem até aqui e esse cara vem até aqui, eles vão fechar e formar uma reta, não forma triângulo. Então, a soma de dois lados tem que sempre ser maior do que o outro lado. Então, se isso aqui é o lado A, esse daqui é o lado A, ele tem que ser menor que a soma do B com o C. Mas isso daí ainda não garante, né? Por quê? Eu posso ter algum valor que, nossa, pode causar algum probleminha. Eu tenho que também ter que o B tem que ser menor que o A mais o C. E eu tenho que ter que o C tem que ser menor que o A mais o B. Isso daí garante, então, que eu tenha um triângulo, que exista um triângulo possível. Agora, se os lados A, B e C, eles são iguais, então se A é igual a B, que é igual a C, nós temos um triângulo equilátero. Se nós tivermos o A igual ao B, ou o B igual ao C, ou o C igual ao A, nós temos um triângulo isósceles. Ou seja, tendo dois lados iguais, nós temos um triângulo isósceles. E aí você tem que testar e aí alguns testes são possíveis, né? Você está verificando se A igual a B, ou B igual a C, ou C igual a A. Será que você precisa fazer todos esses testes, ou será que são somente esses testes? Será que o A tem que ser igual ao B e tem que ser diferente do C? Aí a gente vai fazer algumas provas de conceito, né? A gente vai jogar alguns valores e começar a analisar para ver o que acontece. E nós temos também o escaleno. O escaleno é que eu tenho o lado A, o lado B e o lado C, eles são totalmente diferentes. Então, A é diferente de B, que é diferente também de C. Então, todos eles são diferentes. Eles nunca são iguais entre si. Então, é bem legal que dá para a gente fazer alguns testes bacanas com ifs. E dependendo da forma com que a gente monte, a gente pode se perder e o negócio se torna um monstro muito grande. Então, a gente vai tentar fazer devagarzinho, com bastante calma, para a gente fazer somente a quantidade de ifs necessários, né? Então, vamos iniciar aí o nosso processo de resolução. Então, novamente lembrando, ele pede para que entre com 3 lados. Eu vou chamar de A, B e C. Então, vou seguir a mesma nomenclatura aqui do outro. Então, vamos seguir aqui o mesmo esquema. Vamos fazer um arquivo novo, vou salvar esse cara daqui como triângulo. Legal. A gente já vai fazer o import do java.util.scanner, já que a gente vai precisar solicitar para o usuário. Vou colocar o nome do arquivo, beleza, salvou. Aumentar o zoom aqui para a gente. Legal, vamos começar a nossa brincadeira. Vou criar já o meu scanner, leia igual a new scanner, escanear a entrada do sistema, system.in. Eu vou precisar ler 3 valores, então vou ler o valor do A, do B e do C. Beleza. Agora a gente vai fazer a solicitação para que o usuário entre com os 3 lados, né? .out.print. Entre com o tamanho do lado A. E aí eu vou fazer a leitura desse valor. A é igual a meu scanner de leitura, né, meu objeto de leitura, leia, ponto, o seu método de entrada de inteiro. Next int. Tá aí. E agora vou replicar isso daqui mais algumas vezes. Então a gente vai ter aqui o B, o C, ler o B e ler o C. Estamos lendo todos os lados do triângulo. Perfeito. Vamos iniciar, então, agora os nossos testes. A gente vai fazer o primeiro teste para verificar se é um triângulo. Então, a regra para verificar se é um triângulo é: a gente tem que fazer aqui os testes, né? Os nossos testes são o seguinte:
Voltando aqui para a gente ver lá o desenho, né? Esse lado daqui, que eu estou chamando de A, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, eu tenho que falar que o A é menor que o B mais o C. Só que não é somente isso daqui, né? Eu tenho que também falar que o meu B tem que ser menor que o meu C mais o meu A. E eu vou colocar aqui que o C tem que ser menor que o A mais o B. Isso daqui garante, né? Então, são essas três condições. O A menor que o B mais o C, o B menor que o C menos, mais o A, e o C menor que o A mais o B. É isso daí. Cada um dos lados tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Então, é essa aí a regra. E como que eu vou juntar isso daqui? Eu tenho que garantir que isso aqui tudo seja verdade. São todos eles. Então, eu estou fazendo uma conjunção. A conjunção é a gente utiliza o operador e. Então, se todos eles têm que ser verdade, não apenas um ou outro, então eu tenho que garantir que a primeira condição e a segunda condição e a terceira condição, todas elas sejam verdadeiras para que eu possa ter um triângulo. Então, aqui é o meu e. Tá aí. Fiz a minha junção de tudo isso daqui. Você pode, se quiser, colocar parênteses para você visualizar melhor. Não há necessidade, mas se você quiser, você pode. Por exemplo, você pode colocar isso daqui entre um parênteses e o outro entre parênteses, e aí fica a gosto, né? Então, Nossa, diga. uma coisa que eu mexi muito no if foi uma coisa do pedra, papel, tesoura. Eu consegui fazer tudo em dois ifs, né? Só com aqueles dois mega if. Eu E imagino para poder. eu fiz tudo em dois ifs, que era um pra cada um. Caramba. Teve 1000 formas de fazer, acho que eu fiz a mais difícil. Não necessariamente a mais difícil, mas talvez que tenha a leitura mais, né, menos facilitada, né? Ficou só. Eu não sou contra isso não, muito pelo contrário, eu gosto muito. Eu sou um dos grandes utilizadores desse negócio, mas depende da filosofia que você está utilizando, né? O Java permite, mas se você começar a estudar a filosofia Zen do Python, você vai deixar de fazer isso, entendeu? É filosofia. Não quer dizer que esteja certo, não quer dizer que está errado. É questão de você enxergar e ler melhor, né? A gente poderia jogar isso tudo em variáveis, né? Para testar, né? Lado 1, lado 2, lado 3, os lados têm que ser válidos. Valida lado 1, valida lado A, valida lado B e valida lado C. Poderia testar jogando em variáveis booleanas e depois concatenar elas, né? Com E, né? Fazer a conjunção delas. Mas é legibilidade, cara. Eu não tenho problema quanto a isso. Eu gosto de linhas complexas. O problema é que, às vezes, dificulta, né? Dá para a gente ver, por exemplo, no caso que eu apresentei aqui do Switch, né? A gente pode... Era tipo... Cadê? A Se gente pode... Olha lá, se jogador 1 a igual gente pode papel... dificultar bastante, né? Então. Eu coloquei, se jogador 1 igual papel e jogador 2 igual a tesoura, ou jogador 1 igual a pedra e jogador 2 igual a tesoura, ou aí ficou nesse esquema dentro de dois itens só. Pra cada um. Entendi. Nossa, Que trampo, cara. Ficou grande, hein? Ficou grande. Ficou. Tem coisas que não dá muito para reduzir. Eu acho que cai exatamente no caso nosso aqui. Não tem muito o que fazer. Acaba dando condições bem grandes mesmo. Mas tinha jeito que era mais fácil, que nem se um jogasse um e o outro jogasse o outro, era bem mais fácil, né? Porque eu fiz de um jeito que ficou todas as combinações possíveis. Mas de qualquer forma, se cada um jogasse um e você tivesse, você cairia no mesmo problema, ter que avaliar, né? Mais fácil foi o empate. Empate é fácil. Empate é tranquilo. Para continuar, então,
Agora, se isso daqui é verdadeiro, a gente pode ter aqui, então, um triângulo. Então, se isso tudo daqui não for verdadeiro, então, se não for verdadeiro, aí sim a gente vai dar uma mensagem dizendo, né? Olha, não é um triângulo. Triângulo. Não é um triângulo. Essa daí vai ser a nossa mensagem, então. Então, se acontecer nesse caso, aqui eu tenho certeza. Nesse ponto daqui, eu vou ter certeza que eu estou trabalhando com um triângulo. Agora, dentro dessa parte, eu vou descobrir qual é o tipo do triângulo que eu estou lidando. Então, eu tenho que fazer um teste, né? E muita gente faz algo desse tipo. E tomem cuidado, porque isso daqui é uma coisinha bem complicada de se fazer. A igual a B igual a C. Tome cuidado. Isso daí é complicado. Isso é muito complicado. Nós não temos uma dupla comparação. A gente não pode fazer comparações de três coisas, né? Então, fazer duas comparações numa mesma operação, isso daqui só resultaria se fosse booleano. Mas se fosse booleano, a gente poderia resolver uma primeira e o resultado comparado com a outra. Mas como a gente está fazendo testes, né, e os valores que a gente está testando, esse cara daqui, a gente vai ter uma operação lógica e eu não vou poder comparar um boolean com o inteiro. E aí vai dar problema, porque a resposta disso daqui vai dar um boolean, e aí eu estou comparando esse boolean com int, e aí não dá certo. Então é complicado nesse ponto. Esse detalhe daqui é muito importante da gente lembrar como que são as regras, né? Então eu tenho que comparar se o A é igual ao B e se o B é igual ao C, né? Então eu tenho essa comparação daqui. Então essa comparação é necessária. Mas eu preciso comparar, aí eu venho e pergunto, se o C é igual ao A? Ao A? Na verdade, você não precisa. Por quê? Por dedução lógica, se o A é igual ao B e o B é igual ao C, eu poderia trocar aqui e ter certeza que o A também é igual ao C, já que o B é igual. E os dois aqui são iguais. Então, eu não preciso fazer essa parte daqui. Essa terceira parte da comparação não é necessário. Eu só preciso comparar os dois termos iniciais. Se o A igual ao B e se o B é igual ao C. Se isso daqui for verdade, a gente está aqui com um triângulo. Triângulo equilátero. Então, a gente tem aqui o equilátero. Perfeito, a gente tem aqui o nosso triângulo equilátero. Bem, eu já sei que o A não é igual ao B e não é igual ao C, né? Então, os três não são idênticos. Eles podem ser todos diferentes, ou ainda eles podem ter conjuntos iguais e conjuntos diferentes. Então, eu vou trabalhar em cima disso daí agora, né? Agora a gente vai avaliar se pelo menos um dos lados, né? Um dos lados é diferente dos outros dois. Então, eu já sei que eles não são todos iguais. Agora eu preciso saber se pelo menos dois lados são iguais, né? E aí, como que eu poderia fazer o teste? Eu vou ter que fazer o teste para verificar se o A é igual ao B. Isso daí eu preciso testar. E aí, se eu testar que o A é igual ao B, será que o C não é igual a eles também? É uma boa pergunta, né? Eu garanto que não, porque se fosse igual, ele teria caído aqui na parte de cima. Então, eu não preciso testar se o A é igual a B e diferente de C. Eu não preciso fazer essa comparação. Eu posso simplesmente comparar se o A é igual ao B ou se o B é igual
ao C, ou se o C é igual ao A. Estou fazendo aí a comparação. Estou vendo se cada conjunto é igual a pelo menos mais um, né? Se cada lado é igual a pelo menos mais um. Se o A é igual ao B, então se o lado A é igual ao lado B, se o lado B é igual ao lado C, ou se o lado C é igual ao lado A. Então, estou sempre comparando. E eu tenho certeza que os três lados não são iguais, porque eu já estou no else. Então, o meu else está me garantindo que se o A é igual ao B, o C é diferente. Se o B é igual ao C, o A é diferente. Se o C é igual ao A, o B é diferente. Por quê? Ele caiu no else, ele não passou aqui, né, ele não entrou nessa parte e ele já está no else. Então, eu vou conseguir analisar. Quando isso acontece, eu tenho um exemplo de triângulo dessa forma, o isósceles, que é pelo menos dois lados iguais, né? Pelo menos não, dois lados iguais. Se fosse pelo menos o equilátero, ele é um isósceles, então, né? Se fosse pelo menos. Então, a gente vai colocar lá o isósceles. Vou imprimir aqui. Isósceles. E aí, nós temos o último caso, que é o escaleno, aonde eu tenho aqui todos os lados diferentes. E aí você fala assim, agora eu tenho que testar para ver se todos os lados são diferentes. Vou fazer um if e testar para ver se todos os lados são diferentes. Eu não faria isso. Eu simplesmente colocaria aqui... Opa, perdão. Eu já colocaria aqui direto escaleno. Por quê? Eu já testei que os lados são todos iguais? Já formou um triângulo? Se forma um triângulo, são todos iguais? Não. Tem pelo menos dois lados, né? Tem pelo menos um conjunto de dois lados iguais? Não. Então, se forma triângulo. Não são todos iguais. E não tem pelo menos dois iguais, todos eles são diferentes. Pela lógica dedutiva, é isso daí. Então, eu caio aqui e falo que são todos escaleno. É essa a ideia. Então, a gente fez um teste maior para verificar se é triângulo. Se é triângulo, eu verifiquei se os lados são iguais. Se eles não são iguais, eu testei para ver se pelo menos dois lados são iguais, né? Se não tem pelo menos dois lados iguais, eu sei que todos os lados são diferentes. E se essa primeira condição aqui não for verdadeira, eu sei que não é um triângulo. Então, temos aí todos os casos. Vamos experimentar aqui, vamos compilar, executar e rodar. Eu vou colocar aqui um lado 10, depois 4 e 4. 10, ele é maior. Então, se você imaginar que eu tenho um lado 10, colocar 4 e 4, vão faltar 2 para ele formar uma reta, né? Então, ele não consegue fechar um triângulo. E eu não posso puxar para formar um arco, porque são retas, né? Então, eu tenho lá que não é um triângulo. Agora, se eu tiver 4, 4 e 4, ele forma um triângulo equilátero. E se eu tiver, por exemplo... Não sei, eu vou testar. Eu não sei o que dá um isósceles. 4, 4 e 3 deu um isósceles. E se eu tiver aqui 3, 4 e 5, eu tenho um triângulo escaleno. Então, a gente conseguiu testar aí todos os valores e verificamos a existência ou não de um triângulo. Então, nesse caso daqui, a gente pode ver que a gente fez o teste. Eu vou só tirar um pouquinho o zoom, né? Aqui a gente fez o teste com os valores 10, depois a gente colocou 4 e 4. Para fazer um teste de triângulo equilátero, a gente colocou aqui 4, 4 e 4. Para fazer um teste de isósceles, a gente utilizou 4, 4 e 3. Para fazer um teste de escaleno, eu fui seguro, eu fui num triângulo muito famoso, né? E aí a gente tem 3, 4, não sou lerdo, já para testar, e 5, né? Aí, ó, prontinho, a gente já tem aí os nossos testes e a gente já conseguiu fazer a montagem. Eu não sei se vocês perceberam, mas
fazer por partes e ir analisando é muito importante. Parece que estruturas de decisão é uma coisa muito simples e boba. Não é. É muito importante e envolve muita lógica. E envolve muita lógica mesmo, porque, olha só, a gente poderia ter feito 3 comparações, mas a gente só precisou de 2. A gente poderia ter testado para cada um dos casos, se além disso ainda é diferente do outro, mas a gente sabe que isso daí não precisa ser testado porque a gente já refutou através do else desse teste que a gente fez em cima. E aqui eu não preciso fazer nenhum teste porque eu sei que é um triângulo. Isso aí é garantido, é um triângulo. Eu sei que os lados não são iguais. Eu sei que não tem 2 lados iguais. Logo, só tem os lados diferentes. Então, quando a gente faz por partes, com calma, analisando logicamente as nossas respostas, a gente consegue chegar em uma formatação e uma formulação muito mais simplória, o que poderia levar a um cálculo, a um trabalho muito grande de montagem de um triângulo, né? Para você fazer as validações. Então, fazer com calma e analisar e pensar na hora de montar, utilizando a lógica, e aí é lógica mesmo, a lógica matemática, a lógica computacional, faz com que você escreva muito menos, tenha muito menos testes e fique mais fácil a sua escrita, reduzindo a possibilidade de erro. E aqui fica bem bacana a nossa exemplificação da diminuição das possibilidades de erros, né? Então fica aí a dica de amigo, né? Eu vou deixar esse aqui, gostei que ficou bonitinho, ficou bem bacana. Vamos ver mais um exemplo aí, mais um exercício, né? Nós temos agora alguns exercícios, eles são bem introdutórios, são bem simples, mas eles nos ajudam a entender algumas coisas, né? Escreva um programa em Java que solicite ao usuário 5 números inteiros e imprima o maior e o menor de cada grupo. Então, de cada grupo, não, do grupo todo, né? Então, eu tenho que ler 5 números. E aí eu ainda tenho que verificar quem que é o maior e quem que é o menor. Vamos, então, resolver esse problema daqui. Vamos criar um arquivo novo. Esse cara aqui está na página 68. 68, letra A. Exercício, página 68, letra A. Então, é esse cara daqui que a gente vai fazer. Já que o exercício pede para ler 5 números, já vamos fazer o import do java.util.scanner. E aí, já fiz lá a importação. Além da importação, já vou aproveitar e criar, né? Scanner, nosso objeto de leitura leia igual a new scanner, vamos escanear a entrada system.in do sistema. Então, estamos escaneando a entrada do sistema. Legal, ele pede para ler quantos números? 5 números. Então, vou ler números inteiros aqui. Então, vamos fazer aqui a entrada de 5 números inteiros. Vou chamar de N1, N2, N3, N4 e N5. Fechou? É isso? Não. Além disso, ele quer saber quem que é o maior e quem que é o menor de cada um desses conjuntos, né? Legal. Existe uma forma bem interessante. Eu vou fazer esse exercício de um jeito e depois a gente resolve ele de outra forma. Então, criei aqui os meus 5 números. Vou pedir para que o usuário entre com os 5 números. System.out.print. Vamos solicitar a entrada. Entre com o primeiro número, e aí vai ser solicitada a entrada do primeiro número. Leia.nextInt, tá lá. E agora a gente vai fazer o mesmo processo para os demais. Então, N1, N2, N3,
N4 e N5, tá lá. Todo mundo sendo lido. Então, 2, 3, 4 e 5. Entre com o segundo, terceiro, quarto e quinto. Beleza, a gente fez aí a entrada de 1, 2, 3, 4, 5. Vamos começar os nossos testes. Eu quero determinar quem que é o maior dos números. Como que eu posso fazer isso daí, né? Então, é um primeiro passo bem interessante para você começar a avaliação. Você quer determinar quem que é maior e quer determinar quem que é menor. Vamos montar, então, as nossas condições. É bastante número para ser sacana, para ser grande mesmo a atividade. Então, vamos fazer aqui o primeiro teste, né? Eu quero saber se o número 1 é maior que o número 2. Se ele é maior que o número 2, eu sei que ele é maior que o número 2. Bem, eu tenho que testar mais coisas. Bem, se ele é o maior, eu posso testar agora se o número 1 é maior que o número 3. Legal. Posso fazer isso daí. Posso testar também se o número 1 é maior que o número 4. Posso testar também se o número 1 é maior que o número 5. Se isso daí for verdade, então, se o número 1 for maior que o número 2, se ele for maior que o número 3, se ele for maior que o número 4 e se ele for maior que o número 5, o primeiro número que entrou, o número 1, o primeiro número é o maior. Bem, mas se ele é maior que o número 2, maior que o número 3, maior que o número 4, mas não é maior que o número 5. Ele é maior que o número 2, o número 3, o número 4, mas ele não é maior que o número 5. Logo, por lógica, o número 5 é o maior. Então, vou colocar aqui um else. O quinto é o maior. Então, o quinto número é o maior. Beleza. Mas e agora? Vamos fazer aqui o nosso teste, né? A gente testou. O número 1 é maior que o número 2. O número 1 é maior que o número 3. O número 1 é maior que o número 4? Não, ele não é maior que o número 4. Legal. Vamos testar a partir daqui. Se ele não é maior que o número 4, ele não é maior que o número 4. O que eu tenho que testar? Eu preciso descobrir agora, entre os que sobraram, quem que é o maior. Porque eu testei, o número 1, ele é maior que o 2, maior que o 3, mas ele não é maior que o 4. Se ele não é maior que o 4, eu ainda tenho 2 testes para fazer. Eu preciso testar para ver se o 4 é maior que o 5, né? Porque se ele não é maior, ele é maior que os outros dois, mas não é maior que o 4, então ele tem que ficar só entre o 4 e o 5 o teste. Então, eu vou fazer o meu teste aqui, ó. Se o N4 for maior que o N5, então o quarto é maior. Se não, eu tenho certeza que
Joia? Agora vamos voltar aqui em cima. Eu estou testando e verificando agora se ele é maior que o segundo. Ele é maior que o segundo. E aí eu vou testar para ver se ele é maior que o terceiro. Não, ele não é maior que o terceiro. Então, a gente caiu aqui no senão desse cara. Então, esse cara daqui vai cair no senão dele. Nesse caso, ainda me sobram mais algumas comparações. Se ele não é maior que o número 3, quer dizer que o número 3 é maior que ele e é maior que o número 2. E aí me resta saber, então, se o 3 é maior que o 4 e maior que o 5. Então, eu vou ter que fazer o teste aqui. If N3 maior que N4, depois, se o N3 for maior que o N5, beleza, vamos fazer aqui. Se o N3 é maior que o N5, se o número se o terceiro número é maior que... Só vou tirar um pouquinho o zoom para ele não ficar... Se o N3 é maior que o N5, o terceiro é maior. Porque ele é maior que o 1, que é maior que o 2. Ele aqui está sendo maior que o 4 e ele ainda está sendo maior que o 5. Então, quer dizer que ele é o maior. Agora, se chegou nesse ponto daqui e ele não é maior que o 5, eu tenho garantido que o quinto é o maior. Agora, se eu chego e testo se o N3 não é maior que o N4, eu tenho que comparar entre o N4 e o N5. Então, a gente vai fazer a comparação. Opa! Agora, a gente vai fazer a comparação com o N4 maior que N5. Se for, o quarto é maior. Se não for, o quinto é maior. Beleza? Então, a gente testou aqui. Terceiro, quinto, quarto e quinto. Então, a gente já chegou. Agora, vamos voltar lá em cima. Agora, eu testo esse cara. N1 maior que N2? Não, não é maior que N2. Então, vamos cair aqui num senão. Se ele não é maior que N2, eu tenho alguns testes que eu tenho que realizar, né? E quais os testes que eu tenho que realizar? Primeiro, eu vou fazer o teste para verificar se o N1 não é maior que o N2, logo o N2 é maior. Então, eu tenho que verificar se o N2 é maior que o N3. Se isso daqui for verdade, eu quero testar também se o N3 é, perdão, é o N2, se ele é maior que também o N4. Se isso daqui for verdade, eu quero testar ainda se o N2 é maior que o N5. Se isso tudo daí for verdade, indica então que o segundo é o maior. Perfeito? Então, indica que o segundo é maior. Agora, se isso daqui, se a gente chegou nesse ponto, a gente tem certeza que se ele não é maior que o N5, logo o quinto é o maior. Agora, se a gente chegou nesse teste de comparação aqui, se o N2 é maior que o N4 e der falso, quer dizer então que o N4 é maior, a gente vai fazer o seguinte teste. Se, nesse caso daqui, o 2 não é maior que o quarto, a gente ainda tem que testar, ele é maior que o terceiro, ele é maior, o N4 ele é maior que o N2 e é maior que o N3. E aqui vamos fazer uma comparação, olha só. O N2 já é maior que o N1, então o N2 é maior que o N1. Aí a gente testou aqui
que ele é maior que o N3. E aqui a gente chegou e fez o teste, ele não é maior que o 4. Então, ainda me resta duas comparações. Eu testá-lo, né? Testar o N4 e o N5. Eu tenho que ver qual dos dois é maior. Então, eu tenho que testar para ver se o N4 é maior que o N5. Se for, o quarto é maior. Se não for, o quinto é maior. E agora, se ele chegar e entrar nesse primeiro teste, ele está testando se o 2 é maior que o 3. Não, o 2 não é maior que o 3. Se isso daqui for verdade, eu tenho que fazer mais alguns testes. E o que eu vou testar agora? O 1 é menor que o 2. E o 2 é menor que o 3. Então, eu preciso testar do 3 em diante. Então, eu quero testar se o N3 é maior que o N4. Se isso daqui for verdade, eu quero testar também se o N3 é maior que o N5. Se isso aqui for verdade, o terceiro é o maior. Se não, eu tenho certeza que o quinto é maior. Agora, se isso daqui não for verdade, eu ainda tenho que testar. Se o N3 não é maior que o N4, eu já tenho certeza que o N1 é menor, o N2 é menor, e nesse caso daqui, o N3 é menor que o N4 e o N5. Eu tenho que testar, então, se o N4 é maior que o N5. Se for isso daqui, eu tenho que o quarto é maior. Se não, eu tenho que o quinto é maior. Show? Perfeito? Eu vou tirar um pouco o zoom só para a gente ver. Aqui está a nossa estrutura de if. Olha o tamanhão dela. Grande, né? Então a gente tem bastante coisa para fazer, bastante teste para fazer, né? Isso daqui é só para verificar quem é o maior. Vamos executar esse cara aqui. Vou entrar com 1, 2, 3, 4, 5. O quinto é maior. Vou entrar com 1, 2, 3, 5, 4. O quarto é maior. Vou entrar com 1, 2, 5, 3, 4. O terceiro é o maior. 5, 4, 3, 2, 1. O primeiro é o maior. 1, 5, 2, 3, 4. O segundo é o maior. Então, ele conseguiu fazer a comparação. Eu não vou nem fazer, porque é uma questão de perda de tempo, né? Explicadinho o passo a passo para o menor. Eu vou simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui rapidinho e a gente já resolve esse cara e eu vou fazer esse processo. Então, só para ficarem cientes que eu estou fazendo isso daí. Então, não sei, tô fazendo rapidinho. Vamos ver se vai dar certo. Vai que, né? Montei.
Vamos ver, compilado está, executando. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto é o maior e o primeiro é o menor. Vamos entrar lá com 5, 4, 3, 2, 1. O primeiro agora é o maior e o quinto é o menor. A gente pode entrar com 2, 1, 3, 5, 4. Agora, o segundo é o menor e o quarto é o maior. E aí dá para ver que funcionou. Eu, pessoalmente, eu falo para você, legal, bacana, parabéns, a gente conseguiu fazer tudo com ifs, é muito bacana, a gente aprendeu o alinhamento de ifs, é muito interessante como se faz o alinhamento de ifs, mas em uma questão lógica eu digo que isso daqui é um trabalho braçal e ignorante. E aí a gente pode fazer melhor. Vamos fazer melhor esse cara daqui? Eu acho que dá para a gente melhorar muito ele, né? Então, eu vou fazer esse cara daqui um pouco melhor. E eu gostaria que vocês acompanhassem e entendessem essa melhoria que a gente vai fazer. Eu vou chamar esse cara aqui de versão 2. Vou chamar ele de versão 2. Mesma coisa, mesmo nome, só que a gente vai fazer uma segunda versão do nosso exercício. Então, só vou atualizar os nomes, atualizados. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses ifs todos e vou apagar. Esse cara e esse cara daqui também. Apaguei todos os ifs. Beleza, a gente ficou com a entrada normalzinha lá e agora a gente vai continuar a desenvolver o nosso programa. Eu vou criar mais duas variáveis para nos auxiliar. E essas duas variáveis, elas vão ser as variáveis que vamos utilizar para melhorar a nossa lógica e facilitar os nossos testes. Vou criar aqui, só vou separar as criações para a gente ver que foram momentos separados, né? A variável maior e a variável menor. Faz mais sentido agora. Eu quero verificar qual que é o maior e qual que é o menor. Tenho duas variáveis que vão guardar este valor, o maior e o menor. Beleza. Agora eu sei o seguinte, que quando eu começo um conjunto de leituras, e aí você começa a ler, eu vou ler um conjunto de números, a primeira leitura que eu faço, ela é a maior e ela é a menor. Indiscutível, é a primeira, porque imagina aqui, eu tenho que ler 5 números. Quando eu leio esse cara daqui primeiro, eu não sei os demais. Eu estou desconsiderando a existência dos outros. Como eu não estou considerando esses caras ainda, essa leitura ela é o meu maior e ela é o meu menor. Depois, a partir da segunda leitura, eu tenho uma possibilidade de comparação com a anterior. Então, tenho esse problema de comparar só e somente após eu ter um valor. Antes de ter esse valor, não é possível fazer a comparação. Então, eu vou seguir essa ideia, tá bom? Então, quando ele faz a primeira leitura, o maior vai ser igual ao menor, que vai ser igual à primeira leitura, igual ao N1. Então, todo mundo é igual a N1. Poderia fazer separado, né? Eu poderia dizer que o maior é igual a N1, ponto e vírgula, o menor é igual a N1. Posso fazer, não tem problema também. Vou deixar essa leitura aqui também para vocês entenderem. Por quê? Ele vai pegar esse valor, atribuir para ele e para esse. E eu posso fazer ainda mais. Eu posso pegar isso daqui e jogar aqui no início, né? Então, a minha primeira leitura é isso daqui. Tô escrevendo complicado? Tô. De sacanagem? Não, para mostrar que é possível, que isso daqui não está errado, é cabível. Então, eu vou ler o negócio, vai me atribuir para dentro do N1 e logo em seguida vai atribuir o resultado disso para o menor, que logo em seguida atribuirá para o maior. Posso fazer separado? Pode, até deve, eu acho que fica até melhor. Então, eu vou deixar em forma de comentário o outro, né? A outra forma aqui. Então, você vai fazer a leitura individual. E aí você vai ter aqui, ó. Só vou deixar comentado para não ter problemas, né? Aí você vai ter o maior igual a N1 e o menor igual a N1. Tá aí, o maior e o menor. Então,
Isso daqui de cima é exatamente a mesma coisa de baixo. Então, ou isso daqui de baixo. Então, você faz a linha de cima ou essas linhas que estão comentadas abaixo. Você pode escolher qualquer uma das duas metodologias. Como eu disse, eu não tenho encrenca quanto a isso. Para mim, está tudo certo. Se você achar isso aqui complicado, eu aconselho, faça explícito para você ver cada passo. Se você quiser esbanjar e falar, eu quero fazer porque assim é mais difícil para os outros lerem, eu vou mostrar que eu sou foda, e aí você faz como você quiser, entendeu? É gosto do freguês mostrar. Eu estou mostrando as duas formas para você saber da existência e que não é errado fazer dessa primeira maneira aqui que eu estou apontando aqui, selecionando. Não está errado, é possível. Não quer dizer que seja melhor, não quer dizer que é pior, tá aí, é uma possibilidade. Agora que eu tenho esse número, né, eu vou ler o segundo. Após a leitura do segundo, eu vou fazer um teste. If o número que eu li agora é maior que o maior que eu já tinha lido, se isso daqui me retornar verdadeiro, se isso aqui for verdade, eu tenho então que o maior agora é o próprio N2, né? Então o N2 agora é o maior número que eu já li. E eu vou fazer esse mesmo teste. If o N2 é menor que o menor número que eu já li, se ele é menor que o menor número que eu já li, então o menor receberá o N2. Beleza, agora eu já tenho um teste aí bacana para fazer. Bem, esse teste está sendo feito e agora eu vou trabalhar em cima disso. Eu vou copiar isso daqui e vou replicar aqui, aqui e aqui. Vou corrigir os nomes. Então, a gente fez aqui com o segundo, aqui é N3, 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 N3. Esse cara aqui, N4, N4, N4 e N4. Opa. Opa. Dedinho no lugar errado. Esse cara, N5, N5, N5 e N5. Após isso daí, eu vou imprimir aqui, ó, system.out.println. E também vou dizer que o menor número é o menor. Olha lá, disse que o maior número é o maior e o menor número é o menor. Tá aí. É uma outra possibilidade. Vou reduzir aqui só para a gente ver. Olha só, ainda tem muito if? Tem, são pequenos ifs, mas eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ifs. Eu acho que deu bem menos do que o outro exemplo que a gente tinha feito, né? Vou aumentar o zoom aqui, deixa eu ver, menor ou igual a N4, cadê a variável N4? N4, que é N3. 3, 3, 3, 4, 4, 4, beleza. Agora sim, se eu não errei na digitação, 5, 4, 3, 2, esse aqui é o caso do 1. Perfeito. Vamos executar. Vou entrar com aquele primeiro caso. 1, 2, 3, 4, 5. O maior é o 5, o menor é o 1. Executando 5, 4, 3, 2, 1. O maior é o 5, o menor é o 1. Aí a gente vai entrar com 2, 3, 4, 1, 5. 1 e 5, ele está dando como resposta sempre 1 e 5, então tá certinho, tá bacaninha. Então, é legal a gente ver possibilidades. Então, eu acabei de montar para vocês, vamos abrir aqui o exemplo anterior, né, que foi modificado quando, ao contrário, aqui, esse. Então, esse daqui foi o exemplo anterior, olha só o tamanho da quantidade de ifs. A gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 ifs. É possível? Resolve? Resolve. 30 ifs contra 8 ifs? Sim, resolve. Então, é uma questão muito estratégica aí, né? Analisar o que melhor lhe cabe. Se você preferir uma forma, a outra, eu aceito, não tem problema não. Acho que é muito trabalhoso fazer dessa primeira forma aqui que a gente resolveu, com esse punhado de comparação. E ainda você poderia fazer um teste, né, ainda daria para fazer com 5 ifs, né? Se o N1 é maior que o N2, é maior que o N3, é maior que o N4 e é maior que o N5, o N1 é maior. Se o N2 é maior que o N1, é maior que o N2, é maior que o N3, é maior que o N4, é maior que o N5, aí beleza. Você pode começar a fazer isso daí, você pode testar cada um contra todos, né, de uma vezada só. Também é possível, né? Aqui a gente só fez um teste, mas é uma outra possibilidade. Não estou falando que é uma possibilidade legal, que não é, mas eu estou falando que você tem aqui uma forma de alinhamento, a gente fez um exemplo didático disso daqui, mas existem várias formas de solucionar esse problema. Uma forma um pouco mais rápida, inteligente, é você utilizar mais uma outra variável, né? Mais algumas variáveis para te auxiliar a descobrir quem que é maior e quem que é menor. E essa técnica daqui a gente usa bastante para frente aí para descobrir maior e menor de um conjunto, né? Então, quando a gente tiver muitas entradas de dados e a gente, sei lá, o cara fica digitando notas de uma turma e ele quer saber a maior e a menor nota de uma turma. A gente vai ficar dentro de uma estrutura de repetição acontecendo isso, e aí muito provavelmente você vai precisar fazer um teste desse. Então já é uma base para que a gente vá para frente já com alguns códigos meio esquematizados aí para a gente utilizar, né? Fica bem mais interessante. Essa daí, então, é a dica de hoje. Ainda tem mais alguns exercícios para serem feitos, mas eu acho que já deu um exemplo legal de como a gente pode fazer. Então, agora eu tenho aqui o segundo exercício, né? A letra B, que é escreva um programa que solicite 5 números e imprima quantos são positivos, quantos são negativos e quantos são zero, né? São iguais a zero. Então, positivos, negativos e zeros. Quer contar a mesma coisa, depois a gente tem lá entrada de 4 números e apresentar quais números são divisíveis por 2 e por 3, por 2 ou por 3 o último, e elaborar um programa que faça a leitura de um número inteiro e apresentar uma mensagem se esse número é par ou ímpar. Esse aqui é bem tranquilinho, bem rápido de ser feito. Mas fica aí, então, para a próxima aula, para a gente resolver da letra B em diante, tá bom? É isso daí, pessoal. Acho que chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês não guardem dúvidas e resolvam as listas. Fiquem à vontade para perguntar caso vocês tenham alguma dúvida.